Chegamos agora à dica de número 32. A dica 32 é sobre um poder administrativo importantíssimo, que é o chamado poder disciplinar. Eu sempre ressalto a importância desse poder nas turmas. Toda vez que a gente está tratando de poderes administrativos, sempre tem questão sobre poder de polícia, sobre poder disciplinar. Tem vários poderes administrativos. Agora, o poder disciplinar é um dos poderes assim que em prova a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, embora num primeiro momento seja muito simples de você saber o que é o poder disciplinar, tem um detalhezinho que se você não observar, você pode confundir com o outro. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Dica 32. A nossa dica de número 32 é exatamente sobre o chamado poder disciplinar. Bom, recapitulando, quando a gente fala dos poderes administrativos, os poderes administrativos são poderes instrumentais que a administração pública possui para o desempenho de atividades visando atendimento do interesse público, né? Visando a satisfação dos interesses coletivos. Então, quando se fala de poderes administrativos, eu não estou falando de poderes estruturais do Estado, executivo, legislativo e judiciário, não. Estou falando de poderes instrumentais da administração pública. Que poderes administrativos são esses? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar. Esses são os poderes administrativos. É bem verdade que essa lista que eu citei é a lista tradicional, porque a depender do doutrinador tem uma ou outra variação. Por exemplo, a professora Di Pietro não considera os poderes vinculado e discricionário como poderes avulsos, poderes autônomos. Ela prefere citar o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia e o poder normativo. Ao invés de utilizar o termo poder regulamentar, ela utiliza o termo poder normativo. Já até fizemos uma dica aqui sobre o chamado poder regulamentar, onde isso até foi ressaltado. Ainda nessa noção aqui, é importante para a gente destacar especificamente esse poder, o disciplinar. Então, feita essa breve introdução, a gente então começa a falar sobre esse poder disciplinar. Mota, no que consiste esse poder disciplinar? Vamos à definição primeiro. Esse poder disciplinar é o que permite à administração apurar infrações e aplicar penalidades. Aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. O que está escrito na primeira linha é fácil de deduzir. O que está escrito na segunda é que é uma preocupação que você tem que ter no dia da prova. Exatamente por isso. Olha só. Está escrito aqui que o poder disciplinar permite à administração apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Vamos por partes. Permite à administração apurar infrações. Parou. Sempre houve discussão, o poder disciplinar ele tem natureza vinculada, o poder disciplinar tem natureza discricionária. Bom, alheio a essa discussão, uma coisa a gente pode dizer, que é a seguinte: quando a autoridade toma conhecimento de uma infração, ela não tem margem de liberdade para decidir se apura ou não. Então essa apuração de infração, se por um acaso detectada a infração por quem seja competente, tem que haver apuração. Não há margem de liberdade da administração de decidir, ao descobrir uma infração, se apura ou não. Ela não tem essa possibilidade, essa margem de discutir se vai ou não apurar. Se houve a detecção da infração, se há o conhecimento daquela irregularidade, daquela infração, tem que haver apuração. Quanto a isso, não há margem de liberdade, ok? Na hora de aplicar a penalidade, é que você tem que verificar se é uma situação onde há uma certa margem de liberdade. Porque tem situação que o cara pratica o ato X e na lei está escrito, no caso da prática do ato X, a penalidade é a penalidade Y. Ali não vai ter discricionariedade. Se a penalidade é a Y, no caso que o cara praticar um ato X, acabou. É aquilo que está ali e acabou. Vai ser aplicado de modo vinculado.
Agora, existem situações que você vai depender da gradação. Imagina, por exemplo, quando o servidor pratica uma falta punível com suspensão. Imaginemos que a legislação dele, é só um exemplo, que a legislação dele permita a suspensão, sei lá, de até 90 dias. Ora, vai aplicar 10, 20, 15, 30, 90, 45, 55. Essa gradação vai depender de uma certa discricionariedade. Agora, se a lei colocou lá, se o cara praticar, sei lá, ato de improbidade, a penalidade é de demissão. O cara pratica improbidade, eu acho que eu vou suspender. Claro que não, a lei falou que era demissão, então tem que demitir. Não tem jeito. Então, existem situações onde você efetivamente vai verificar uma vinculação, porque o cara praticou exatamente aquilo que estava previsto na lei. Então a penalidade a ser aplicada é aquela sem margem de liberdade. Agora, dependendo da situação, precisando de uma gradação, aí você tem que verificar. Pô, olha só, é suspensão. Pô, mas a suspensão é até 90 dias. Quanto que vai aplicar? Aí, nesse caso, existe a necessidade de, a depender do fato, a depender da situação, você verificar essa gradação, tá? Então, poder disciplinar, apurar infração. Essa apuração, quando houver o conhecimento por meio da autoridade, a autoridade não tem margem de liberdade para decidir se apura ou não. Ela tem que apurar aquela infração, ok? Pois bem, segundo ponto, apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores. Parou. Aos servidores. Quando um servidor público é punido pela administração pública, estamos diante do chamado poder disciplinar. Então veja, eu, Mota, sou servidor público, ok? Sou policial, ou sou servidor de um tribunal, ou de um ministério, tanto faz. Eu sou servidor público, ok? Aí pratico uma falta, e essa falta disciplinar é uma falta grave. Vamos imaginar, supostamente, uma falta disciplinar e que ela seja grave. A administração toma conhecimento, apurou essa infração, e aí houve um processo administrativo disciplinar, o PAD, né, que a gente fala no dia a dia. Houve um PAD e ao final do PAD, eu, Mota, fui demitido. Exerci a minha ampla defesa, claro, né? Você não pode aplicar a penalidade sem oportunizar a ampla defesa. Aí eu, Mota, exerci a minha ampla defesa, de boa, tranquilo, exerci, só que eu não consegui provar que eu não tinha feito aquilo. Pelo contrário, aquela minha defesa não foi suficiente para afastar a prática da falta. E aí a administração, via autoridade competente, foi lá e aplicou a penalidade ao Mota. Olha para o quadro. Qual é o poder administrativo que permite à administração apurar infração e aplicar penalidade ao seu servidor pela prática daquela falta disciplinar? Resposta é exatamente o poder disciplinar. Então, bem fácil da gente compreender isso. Acho que é muito simples de você detectar isso. Agora, além disso, tem uma outra coisa que a gente precisa verificar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. É aqui que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente não pode se iludir achando que funciona da seguinte maneira. Se quem pratica a penalidade é um servidor, então é poder disciplinar. Até aí tá certo. Mas se quem pratica a falta é um particular, então é poder de polícia. Cara, vai devagar, sabe por quê? Porque tem situação que o particular é punido com base no poder disciplinar. Sério, Mota? Sério, sim. Tem situação que o particular é punido, sim, com base no poder disciplinar. Aí você pode pensar, pô, mas como é que um particular vai ser punido com base no poder disciplinar, Mota? Aí é que tá. Verifica só. Vamos imaginar uma situação onde você identifique isso aqui, ó, a sujeição à disciplina administrativa. Em outras palavras, o que isso aqui significa? Significa que existe com a administração um vínculo jurídico específico. Vínculo jurídico específico. Tá imaginando? Mota, eu não consigo imaginar porque eu não sei nem o que é vínculo jurídico específico. É o seguinte, existem pessoas que, mesmo não sendo servidores públicos, têm algum tipo de elo jurídico, algum tipo de vínculo jurídico específico direto com a administração naquela situação jurídica. Ó, exemplo citado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro na obra Direito Administrativo. Ela cita o aluno de escola pública. Olha que interessante, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro cita o aluno da escola pública. Mota, o aluno da escola pública é... Vamos lá, o aluno da escola pública não é servidor. Mas se o aluno da escola pública pratica uma traquinagem na escola, a direção / coordenação da escola pode ou não pode puni-lo? Pode. E por que pode puni-lo? Porque para o aluno estudar naquela escola, ele tem que estar matriculado. E essa matrícula estabelece o quê? Um vínculo jurídico específico dele com a escola.
Então a escola pode ou não pode punir um aluno? Claro que pode punir. Por quê? Porque ele está sujeito à disciplina interna da administração, à disciplina interna daquela escola, nesse caso, à disciplina administrativa. Aliás, aconteceu uma situação que foi a seguinte, eu não sei se você sabe disso, mas aconteceu uma situação que foi exatamente a seguinte. Um aluno, um universitário, olha só que interessante isso, um universitário, né, ele durante uma aula ao vivo, né, uma aula assim, à distância, né, imagina aquelas aulas remotas, né, de uma universidade federal, e aí o que aconteceu? As câmeras abertas, a professora lecionando, sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. O aluno estava praticando atos íntimos com a sua companheira. Isso, câmera aberta. E os alunos perceberam que aquilo estava acontecendo. Professora, derruba o link, derruba, e a professora desesperada. Veja só, a prática de um ato completamente fora daquilo que as regras internas permitem. Ah, se foi doloso, se não foi, se ele fez isso intencionalmente, se não fez, se foi um esquecimento. Fato é, houve a falta. Houve a falta. A pergunta é, aquele aluno não é servidor, ele é aluno. Mas para que ele seja universitário e esteja vinculado àquela universidade, ele precisou ou não prestar o vestibular, ingressar, se matricular? Sim. Então, pelo fato de ter uma matrícula junto à instituição, ele fica sujeito às regras internas da instituição. Ele passa ou não passa a ter um vínculo jurídico específico? Passa. Então, olha só o que eu coloquei aqui. Vínculo jurídico específico. Então, esse vínculo jurídico específico fica muito evidente para a gente que permite, então, a aplicação desse poder disciplinar. Por quê? Porque se ele é universitário, está matriculado naquela universidade, e aí, nesse caso, percebe que está violando, a universidade percebeu que ele está violando. Você imagina, uma aula ao vivo, a professora está lá lecionando, os alunos ali assistindo a aula, e de repente o cara começa ali, não sei se ele não se tocou, que a câmera estava aberta, e começou a praticar atos íntimos ali com a sua companheira. Volto a dizer, não sei se foi feito de maneira intencional, não posso julgar sem saber. Aliás, eu nem sei que fim a história tomou. Vamos pegar esse exemplo como uma situação hipotética. E aí, a universidade apura a falta e aplica uma penalidade ao aluno. Nesse caso, é poder o quê? De polícia? Claro que não. É poder disciplinar. Por quê? Porque ele tem um vínculo jurídico estabelecido com a universidade, que é a matrícula dele junto à instituição. Então, nesse caso, aplicação do poder disciplinar na hora de penalizar. Percebeu? Outro exemplo. Eu, Mota, tenho uma empresa. Ok? Um exemplo. Eu, Mota, tenho uma empresa. Aí, a minha empresa participou de uma licitação, venceu, firmamos um contrato com a administração, ok? Então, ó, celebramos o contrato, aquela coisa toda, tá aqui o contrato, assinamos, tiramos foto. Na hora de executar o contrato, minha empresa está fazendo tudo errado. Pergunto, no caso de inexecução total ou parcial, cabe ou não cabe, garantida a prévia defesa, aplicação de penalidade àquela empresa? Claro que cabe. Então fica muito evidente pra gente que se a empresa vacila na execução contratual, garantida a prévia defesa, ela pode ser punida. Se nós pegarmos, por exemplo, a lei de licitações, a 8666, né? Apenas a título de exemplo, nós temos também uma nova lei de licitações, a 14.133, mas apenas a título de exemplo, a lei 8666 ainda vigente e assim será pelos próximos 2 anos, né? Em que pese o fato de ter sido revogada pela nova lei, ela ainda tem vigência, né? Ainda está dentro ainda da sua vigência. Aí lá na lei 8666 tem lá a previsão sobre advertência, sobre multa, sobre suspensão temporária de participação em licitação, sobre impedimento de contratar por um prazo não superior a 2 anos. A mais grave das penalidades, que é a declaração de inidoneidade. Então veja, tudo penalidade. Imaginemos que a minha empresa, então, seja declarada inidônea pelo fato de não ter cumprido totalmente aquele contrato. E aí, penalidade contratual aplicada com base no poder disciplinar. Mas, Mota, a tua empresa é privada, como é que isso é poder disciplinar? Muito simples. Por quê? A minha empresa está sujeita à disciplina administrativa em razão daquele vínculo jurídico específico. Em suma, ela celebrou um contrato com a administração e eu estou sujeito às regras desse contrato. Então, contratualmente, a administração pode aplicar penalidade à minha empresa. Isso é poder disciplinar. Percebeu? Então, volto a dizer, é muito fácil estudar poder disciplinar. Essa dica aqui é uma dica muito simples. Só que você tem que perceber as nuances, os meandros da história para que você não cometa nenhum equívoco, achar que, se é servidor é poder disciplinar, todo o restante é poder de polícia. Vai devagar. Olha essa parte aqui, ó. Demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Aqui é que está estabelecido o tal vínculo jurídico específico. É diferente do poder de polícia, que aí é uma vinculação geral. Aqui não, é um vínculo jurídico específico. Legal? Fica ligado nisso aqui. Aliás, um outro detalhe importante pontuar,
que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Decorre do poder hierárquico, mas com ele não se confunde. Importante dizer isso, mas com ele não se confunde, ok? Aliás, isso aqui se aplica, obviamente, na situação de penalidade a servidor. Fica muito evidente, né? Aqui, isso de certa forma, cai quando a gente fala da questão do particular. Porque não é uma relação hierarquizada propriamente com o particular. Mas em relação aos servidores, isso fica muito evidente, né? Então, nessa primeira linha aqui, que eu acho que isso se evidencia melhor. Mas o poder disciplinar decorre, sim, do poder hierárquico. Mas eles são diferentes, tá? Eles não se confundem. É importante de pontuarmos isso aqui. E uma última observação, antes de mostrar que isso caiu em 2021 em prova da FGV, a última observação que eu quero fazer é que a gente não pode confundir, vou até colocar aqui o símbolo de diferente, ó, o poder disciplinar é diferente, ó, o símbolo de diferente aqui é diferente do ius puniendi estatal, ou seja, o poder punitivo do Estado. Por quê? Porque esse ius puniendi, esse poder punitivo do Estado aqui, ele está relacionado à aplicação de penalidades relacionadas a crimes e contravenções penais. Aqui a gente falando da incidência, né, do Poder Judiciário. Vou colocar aqui justiça penal, no sentido de que eu estou falando da aplicação de punição penal, né, pela prática de crimes ou contravenções. Então eu coloquei no termo justiça penal para que fique mais fácil de você entender que é, no caso de crime, no caso de contravenção, o Poder Judiciário sendo devidamente provocado, acionado e a pessoa sendo responsabilizada. Então não confunda, tá, o poder disciplinar da administração com o ius puniendi do Estado. O cara pratica um crime, aí responde lá, né, via Poder Judiciário, responde lá na frente do juiz, é condenado, vai cumprir a penalidade criminal dele. Então isso não tem a ver com o chamado poder disciplinar. Lembrando que as sanções penais, civis e administrativas, elas são independentes, embora acumulativas, elas são independentes, ok? Então existem aí, claro, algumas conexões, mas a regra geral é a incomunicabilidade, que elas são independentes, mas existem algumas situações. Tem situação que o cara é absolvido criminalmente, mas essa absolvição criminal se dá por inexistência do fato ou negativa de autoria. Pô, se o cara foi absolvido criminalmente por inexistência do fato ou negativa de autoria, isso afastaria a responsabilidade administrativa. Então, em que pese o fato delas serem independentes, tem algumas situações muito específicas que aí, claro, estudando até os referidos estatutos, você acaba verificando como que cada estatuto trata desse instituto. Então, aqui um breve resumo sobre o poder disciplinar, claro, destacando aquilo que é mais importante, mas volto a dizer, cuidado com esse lance aqui do vínculo jurídico específico. Vamos fazer a questãozinha? Vamos fazer a questãozinha? Eu trouxe uma questão aí para você. Trouxe uma questãozinha aí para você acerca disso. Vamos lá? Ó, dá uma olhada aí, ó. Uma questãozinha só. Tranquila? Então, por que você tem uma questão sobre questão de 2021? Questão de 2021 sobre isso. Saca? Olha só. Prova do TCE do Piauí, 2021 FGV. Sente a questão. A sociedade empresária Beta foi contratada pelo Estado do Piauí após processo licitatório para realizar obras de reforma e restauração em determinado prédio público. Você percebeu que ele diz sociedade empresária contratada pelo Estado. Pintou um contrato aqui, né? A contratada não executou parcialmente o contrato, conforme cabalmente comprovado em regular processo administrativo em que lhe foi garantida a prévia defesa. O contrato não foi cumprido, houve processo administrativo, garantiram a ampla defesa, mas provou-se no processo que a empresa não cumpriu. Diante disso, observada a proporcionalidade, olha aqui o lance da discricionalidade, você aplicar dentro do padrão, né, você verificar qual a penalidade compatível com aquilo, né? O ente contratante aplicou à sociedade empresária Beta a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Piauí pelo prazo de 18 meses. Levando-se em consideração a Lei 8666, a Lei de Licitações, e a doutrina moderna de direito administrativo sobre poderes administrativos,
Verifica-se que o Estado contratante agiu. A. Corretamente? Corretamente, ele pode, garantida a prévia defesa, aplicar penalidade contratual. Com base no seu poder de polícia. Não, não é poder de polícia, que lhe permite restringir e condicionar a propriedade privada e a atuação da sociedade empresária contratada. A está fora porque não é poder de polícia, é poder disciplinar. B. Corretamente, com base em seu poder hierárquico de estruturação externa da atividade pública, que lhe permite reduzir o âmbito de atuação da contratada pelo ato ilícito praticado. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, mas eles não se confundem. A aplicação de penalidade é decorrência do poder disciplinar e não do hierárquico. Do hierárquico tem relação mediata e não imediata, direta, ok? Não é o caso. Letra C, corretamente, com base em seu poder disciplinar. Gostei. Em que a sociedade empresária beta tem vínculo de natureza especial. Olha aqui, ó. Olha o vínculo jurídico específico. Com o Estado em razão do contrato celebrado. Acabou. Já é o gabarito. Letra C, de churrasco da vitória. Letra D, erroneamente. Erroneamente é a letra D, né? Eis que os poderes administrativos operam o efeito apenas internamente, no âmbito da administração e não sobre terceiros contratados. Errado, porque nesse caso cabe o poder disciplinar. E é, erroneamente, eis que a aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Piauí deve ser feito exclusivamente pelo Poder Judiciário. Errado, porque a própria administração tem essa prerrogativa. Aqui não é uma prerrogativa do Judiciário, e sim da administração de aplicar a penalidade. Portanto, questão aqui que a gente fez, o gabarito é a letra C de Charlie, C de casa, C de churrasco da vitória. Percebeu? Questão de 2021, indo além do lance da aplicação da penalidade ao servidor. Era essa segunda linha que respondia. Poder disciplinar. Fica ligado, se cair na prova, pode ser sim assunto bem importante.